Olá, pessoal. Eu não sei direito hoje. Está com a presença ilustre da doutora Amanda Teixeira, a doutora que é referência nacional em inclusão. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutora Letícia. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso. Gente, vocês não imaginam o prazer que está de volta gravando com vocês, com a Amanda hoje. Eu vou deixar o doutoras por conta delas, porque eu dispenso o título. Não precisa. Não precisa, pra mim não. É um prazer estar com você aqui, Amanda. Muito obrigada. Que é advogada, palestrante, professora, ampliando a carreira, né? Sim. Fazendo essa ampliação de só advogada para multitarefa. Exato. E a gente queria bater um papo com você hoje exatamente sobre essa sua referência, né, de pessoas, não sei, e aqui a gente vai discutir muito a terminologia, né? Sim. A gente pode se referir como pessoas atípicas, pessoas com autismo. Eu sei que não são portadores de autismo, né? Que a gente não Sim. porta isso. Como que a gente pra gente começar De forma técnica e correta, né? Exatamente, da forma certa. Como que a gente pode chamar a sua especialidade? Você é uma referência em pessoas... Vamos lá. Quando a gente refere a mães, se é uma mãe que ela é neurodivergente, ela é uma mãe atípica. Uhum. Se é uma mãe que ela não é neurodivergente, ela é uma mãe de atípicos. Uhum. Então essa é a primeira terminologia. Vou aplaudir de pé, só de você já, né, nos informar que ninguém porta nada. Uhum. É tão importante, porque até outro dia eram portadores de deficiência, portadores Sim, de autismo, e ainda nos nossos códigos, na legislação, ainda isso não foi alterado, o que traz ainda uma certa dificuldade de conscientização. Mas a princípio é isso, as terminologias. Nós vamos falar de pessoas atípicas ou pessoas neurodivergentes, que engloba tanto autismo, outras síndromes e transtornos. Okay. Isso é muito importante, porque eu falo que quanto mais, né, nós falarmos a respeito, nós esclarecermos, Sim. nós também vamos trazer mais acolhimento para as pessoas que têm algum transtorno ou que passam por alguma situação. Inclusive, a gente estava brincando do bullying, mas sofrem muito bullying. Sofrem. Então, às vezes, o bullying vem pelo desconhecimento e isso vira uma maldade que atrapalha a vida de muitas crianças, adolescentes e das famílias. Sim, com certeza. E você tem essa experiência que você pode passar pra gente? E é uma linha que a gente tem que entender, né? Ela deixa de ser inocência e ato falho a partir do momento que a gente conhece. Aí, Sim. se eu sei que eu não posso utilizar a terminologia de portador e eu utilizo sabendo que aquilo não é correto, que aquilo vai machucar, então eu cruzei essa linha, né? Exatamente. Peraí, eu não tenho conhecimento, então eu li um texto que falou portador. Ok, mas agora eu entendi que não é mais portador e continuo falando portador. Aí eu acho que a gente começa a identificar a descambar pro bullying, né? Sim. Ou pro bullying para Sim. outras coisas que não são... Mas muitas vezes é isso, a gente não fala, então a gente precisa falar mais com as pessoas. E não é ofensivo. Isso. Porque quando você começa a conscientizar, você mostra também para a população que não é ofensivo, é o termo correto mesmo a se usar. E pessoas às vezes se sentem envergonhadas, né? Nossa, mas como é que eu vou falar assim? Nossa, você é mãe de atípico? Será que eu tô ofendendo ela falando que ele é atípico? Não, tá correto. Tá é isso. E o primeiro passo é conhecer e perguntar, né? Tá certo. Como que eu vou me referir a você? Você é uma mãe atípica, uma mãe de atípico, mãe de uma criança com autismo, uma criança autista, um adolescente, e entender, né, como que o outro recebe aquela mensagem para que o outro possa nos ensinar, né? Até porque, como a gente sabe, a gente não sabe direito. Não sabemos direito. Como tratar. Então, a gente está aprendendo. E acho que Exatamente. quando a gente se coloca para o aprendizado, tudo fica mais leve. E eu sempre, eu gosto de dizer o seguinte: nós temos que desaprender para aprendermos, não é O isso? copo não pode estar cheio, não. Não pode. Às vezes eu posso ter 20 anos de carreira, eu posso ter 20 diplomas na parede e eu ainda estou aprendendo. Sempre. Com uma monitora de apoio que às vezes não tem ainda um diploma, mas que trabalha ali 2 anos com uma criança, uma pessoa com deficiência. Tem experiência. Tem experiência e vai me ensinar muito mais, né? Verdade. Amanda, conta um pouquinho pra gente, assim, da sua trajetória, né? Nós sabemos que você é advogada. Sim. Anteriormente, aqui mais cedo, ela falou que advogava na área civil.
E houve essa, não é transição, né, Fê? Uma ampliação da carreira. Uma ampliação da carreira. Como que foi Porque isso uma vez você? advogado, sempre advogado. Sempre Então vamos lá. Eu sou Amanda Teixeira, eu sou de Santa Bárbara, Minas Gerais, mas 15 anos, né? Já faz 15 anos que eu vim para Itabira e sou itabirana agora de coração. Sempre trabalhei na área civil e senti a necessidade, né, de ampliar essa carreira após o diagnóstico dos meus filhos. Então eu sou mãe de 3 crianças, 2 estão dentro do espectro autista. Primeiro eu recebi o diagnóstico do mais velho, ele tinha 8 anos de idade. Qual a dificuldade, né, de encontrar? Apesar... Você buscou esse diagnóstico? Busquei porque eu sempre vi o Benício como uma criança que tinha alguns traços diferentes de desenvolvimento, marco de desenvolvimento, alguns sinais, e eu não sabia dar nome. E eu busquei ajuda, mas naquela época a gente não falava-se tanto, né, em autismo, em TDAH, existia, mas não falávamos tanto, não tinha tanto profissional na área capacitado. E aí eu busquei orientação, e falaram comigo várias coisas, dentre elas que ele tem seletividade alimentar, mas, no entanto, falaram comigo que ele tinha anorexia. Mas ele não consegue comer um alimento e ele dispor desse alimento, ele tem anorexia. Então, me passaram vários diagnósticos, alergia a proteínas do leite. E, enfim, até que eu procurei uma neuropediatra, a qual me encaminhou para uma neuropsicóloga e começou a fazer alguns testes com o Benício. E ao final desses testes, que não são rápidos, nós ficamos percorrendo aí um caminho. Eu ia a Belo Horizonte toda semana com ele e permaneci assim durante, acho que uns 7 a 8 meses, até que concluíram os testes e a médica nos chamou, né? E falou comigo, com o meu esposo, o seu filho, ele tem o TDAH e o TDAH dele é grave. A senhora sabe o que é isso? E aí eu falei assim, nossa, eu já ouvi dizer, mas não sabia o que era. É um transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade, só que o do seu filho é grave. Grave ao ponto dele ter algo que chama descalculia. Ele não consegue fazer cálculos se ele não tiver com uma calculadora, porque não consegue memorizar. E aí eu falei, nossa, isso eu não sabia que existia. E ela falou, e o seu filho, ele é muito literal. Seu filho não entende sarcasmo e ironia. A senhora já percebeu isso quando brinca com ele, que ele não entende as brincadeiras? Falei, sim, inclusive a gente sempre falou que o Benício era rabugento, né? Ele era uma criança, assim, parecia que ele era uma pessoa mais velha. Você acaba dando nomes e nomenclaturas para uma criança, assim, mesmo que brincando, mas sem saber. Ela falou comigo assim, mãe, isso chama rigidez. O seu filho, ele tem uma rigidez muito grande de comportamento, uma rigidez cognitiva. E aí eu não conhecia esse universo. E foi aí que eu entendi o seguinte: ou eu vou pegar esse limão e vou fazer uma limonada, ou eu vou chorar e eu vou sofrer. Porque quando a gente recebe um diagnóstico, tudo aquilo que a gente não conhece traz sofrimento. Sim. E naquele primeiro momento foi impactante, porque ela falou assim, olha, a senhora pode estudar, mas a partir deste momento o seu filho vai ser considerado uma pessoa com deficiência. Não para medicina, mas para fins jurídicos, legais. Então eu falei, nossa, eu não conhecia esse universo. Comecei a estudar, querer entender mais o que é isso, o que é autismo, de onde veio isso, né? E aí eu comecei a entender, e quanto mais eu lia, mais eu identificava os traços, tudo aquilo que eu tinha vivido. Que ele tinha. E você sabe o que eu falei? Eu fui agradecer a Deus. Deus, obrigada, porque um diagnóstico, ele é uma bússola. Agora eu sei você qual sabe profissional. pra onde você vai. Exatamente. Eu falei, você agora sabe que você não vai sei. procurar um profissional que trata anorexia. Benício ficou 2 anos, acredite se gente. quiser, 2 anos, Acredite. mudamos a alimentação dele todinha, ele não podia encostar no leite, ele era apaixonado com leite com Toddy, porque falaram, não, isso é alergia a proteínas do leite, não é. Pessoas que têm autismo, eu não vou saber explicar a você cientificamente, mas sua grande maioria tem problemas gastrointestinais. E vinha do autismo, então quer dizer, enfim, trouxeram alguns transtornos, porque as pessoas falam assim, Amanda, hoje é moda. Não é moda. Tudo que leva na frente o nome transtorno, quer dizer, é prejuízo, né? E traz prejuízo para a vida das pessoas. Comecei a estudar, a princípio, para que eu pudesse ajudá-lo, meu filho, na questão dos direitos dele. Educacionais, direito em relação ao plano de saúde, os tratamentos, terapias, enfim. No meio do caminho, eu tinha que autismo
era o que Benício tinha. Benício sempre muito quietinho, com pouca interação social e etc. Eu tive o meu segundo filho. Meu segundo filho, ele já veio o oposto do Benício. Sempre muito agitado, hiperativo e ansioso, mas não verbalizava. Ele foi verbalizar uma frase completa, ele já tinha quase 5 anos de idade. Mas nós estávamos focados no Benício. E eu pensando, não, Benjamin, nossa, Benjamin é completamente diferente. Porque igual você falou, comportamentos diferentes, né? Eu falei, Benjamin é ansioso, Benjamin hiperativo, mas, né? Uma criança ativa, né? Uma criança ativa, ele com 1 ano e meio, ele punha as panelas todas enfileiradas, lápis de colorir e fazia daquilo ali uma bateria, pontualmente, todos os objetos, né? Ele enfileirava o carrinho, mas o Benício não fazia isso. Então, para mim, eu desconhecia essa questão, eu ainda estava estudando sobre autismo. Foi então que Benjamin começou a ficar machucado, a nuca machucada, o pezinho, eu não estava vendo unhas no pezinho. Aí mais a babá dele, nós começamos, né, a vigiar o que está acontecendo. Quando percebeu que ele pegava sacolinha do supermercado, esticava a sacolinha ou pegava cadarço, passava na nuca e fazia assim, e para sentir aquela sensação. Ela falou, Amanda, o Benjamin está se machucando. Aí o sinal de alerta ligou. Falei, Benjamin é extremamente ansioso. Vamos marcar a neuropediatra. Levamos até a neuropediatra, que enviou para uma neuropsicóloga. E aí vem para mim os testes do Benjamin. Qual o diagnóstico do Benjamin? Autismo nível 3 de suporte. O Benjamin, que eu achava que estava demorando a falar, porque era dele mesmo, não era. Ele era uma criança não verbal. Benjamin, o que eu achei que era ansiedade extrema, era a hiperatividade mesmo, mas ele não... Pode falar. Não, é só para entender, assim, porque você falou um negócio aí que... Só pra gente, de novo, nivelar o conhecimento. Porque você tem muito conhecimento. Você falou que ele é uma criança autista nível 3 de suporte. Vamos lá. Vamos apertar a tecla SAP. Vamos do começo, Vamos dar uma pausa aqui para a nota de rodapé. Isso. Eu pensei a mesma coisa. O que é o autismo nível 3 de suporte? O que significa? Você pode falar explicar o nível 3 e então, vou abrir um parênteses na história do Benjamin, tá? Nota de rodapé. Nota de rodapé. Autismo. O que significa autismo? Autoísmo, o meu mundo. Por isso é um espectro, transtorno do espectro autista. Transtorno traz prejuízo. Espectro, não vai ter ninguém igual ao outro, porque nós estamos dentro de algo, do mundo de alguém. Então nós vamos lá. Existem níveis de suporte, que é o quê? As pessoas confundem isso. É leve, médio, levinho? Não. Quer dizer, o que você precisa que uma outra pessoa faça por você? O nível 1 de suporte... Então, o suporte é um terceiro auxiliando aquela pessoa. Aquela pessoa. Então, o nível 1 de suporte, ele entende tudo ao redor dele. Só que ele precisa, de um determinado momento, que alguém o ajude com a comunicação, para entender um sarcasmo, uma ironia, uma questão sensorial. Ele precisa de um auxílio, mas não a todo momento. Só em determinados momentos. Isso. Nível 2 de suporte é aquele que tem algumas necessidades em relação ao mundo, que ele precisa, sim, de um acompanhamento mais de perto, às vezes não tem noção de limite, de espaço, de perigo, às vezes ele é ou não verbal, mas ele precisa, sim, de um suporte maior do que o nível 1. Nível 3 de suporte é aquele que apresenta outras, eu vou explicar outra coisa, comorbidades. Ele tem outras comorbidades e ele precisa de um auxílio bem maior, ou seja, 24 horas de alguém com ele. Não pode ficar desamparado. É aquela pessoa que às vezes não consegue nem cuidar da higiene pessoal sozinho. Então ele precisa de ter alguém com ele. Então nós temos níveis de suporte. Amanda, como é que funciona essa questão? Porque, vou abrir outro parênteses aqui, estão falando hoje que não vai existir mais níveis de suporte. Quem é autista e pronto, acabou. Mas ainda isso não mudou. Então eu tô falando só esse parênteses aqui, porque me perguntam muito isso, tá? Certo. Mas não acabou isso? Não, ainda não acabou. Calma, estamos transacionando. Ainda não acabou.
Então, ficou explicado? Ficou, obrigado. Então são 3 níveis de suporte. 3 níveis de suporte, isso. E aí é de 1 a 3, né? E o 3 é o que mais necessita. E aí o Benjamin, né? Aí voltando pro Benjamin tá no 3. Por quê? Porque o autismo, ele é a pontinha do iceberg. Nós temos o que nós chamamos de comorbidades. O que acompanha, o que você tem além do autismo que te causa prejuízo também, que você precisa desse suporte? No caso do Benício, ele tem o TDAH. Quem é TDAH não necessariamente tem o autismo, mas a maioria das pessoas que tem autismo, a maioria pode ter o TDAH, que é o caso do Benício. Do Benjamin tem outras comorbidades. O Benjamin tem a hiperatividade, mas ele tem a deficiência intelectual. A deficiência intelectual é quando você faz o teste de QI, tem que fazer um teste de QI. É o que? Uma dificuldade de aprendizado? Isso, uma dificuldade de aprendizado de modo geral, de vida e também pedagógica, né? Eu não sei se eu posso usar um termo que era usado antigamente, não é mais falado hoje, que é o chamado retardo mental. E não se usa mais esse termo hoje, porque ele se tornou ofensivo, né? Começaram a usar para outras práticas aí de xingamentos. Então, nós banimos isso. Então, nós falamos hoje a deficiência intelectual, é o déficit. Então, o Benjamin, para minha grata surpresa, por quê? Nós víamos o Benjamin como uma pessoa autodidata para música. Ele toca bateria profissional. E, no entanto, ele não conseguia desenvolver. Ele tem um desenvolvimento maior e outras menos. Outras menos. E aí, na parte pedagógica, por exemplo, menos. Nessa questão de vida, de higiene pessoal, menos. E aí, no meio disso tudo, eu fui entendendo que existiam comorbidades e que uma pessoa dentro do espectro autista não era igual a outra. Benjamin e Benício eram opostos. Você achou que era padrão no início? No início eu pensei que era padrão. E aí o que aconteceu? O Benjamin recebe esse diagnóstico. Então eu ampliei os meus conhecimentos e fui tentar aprender mais, além do autismo, sobre essas comorbidades. E aí eu descobri que nós temos, inclusive, legislações que tratam só sobre o TDAH. E fui descobrindo outras questões aí super importantes, né? Uns vão usar medicamentos, outros não. Benício, nós tentamos alguns medicamentos para o TDAH, nós podemos falar sobre isso daqui a pouquinho. Não foi eficaz, porque ele tem uma questão sensorial tão grande que se ele engolir a cápsula, ele fica o resto do dia passando mal, achando que a cápsula tá por como aqui, se ele estivesse sentindo vai a cápsula. ele, aí, enfim, ele não deu certo com a medicação. Mas ele deu certo um protocolo de planejamento. Com ele tem que ser tudo planejado. Rotina. Benjamin necessita de medicamento. Necessita de medicamento para dormir. Porque a maioria dos autistas, não são todos, tem uma coisa que chama perturbação do sono ou a insônia. Então precisa de ter esse ajuste. E eu nunca fui aquela mãe que... Isso não te preocupava? Na verdade, assim, eu não sou aquela mãe que sou contra medicação, que sou contra algum método, não. Eu sou assim, olha, vamos tentar, quem sabe dá certo, pra gente diminuir um pouquinho do sofrimento. Se for benéfico, né? Se for benéfico. E aí eu, enfim, entrei no mundo dos meninos e comecei a entrar no mundo das terapias e dei abri aí o parênteses, no meio das terapias, o tempo que eu tinha ali, enquanto eu estava aguardando eles saírem, é o tempo que eu usava para estudar mais, profissionalizar mais e entender. Então, toda a brechinha que eu tinha, eu aproveitava essas oportunidades. Tudo bem. E aí, Amanda, ao longo do tempo? Ao longo do tempo, respondendo N questionários, né? O autismo a gente pode dizer que ele é genético. Às vezes não vem do pai e da mãe, pode vir dos avós e outro parente, mas em sua grande maioria, ou é a mãe ou é o pai. Pra você ver, eu não sabia que era genético. Genético. E aí, discute muito hoje fator ambiental, outras questões, mas cientificamente não tem comprovação ainda de fator ambiental. Nós temos genético. Respondendo os questionários, e quanto mais eu respondia, mais eu me via dentro desses questionários. E aí eu falei assim, gente, tá na hora de fazer uma investigação. E aí o meu marido fez e foi descartado. E eu fui caladinha, falei assim, eu queria algo muito pessoal, sabe? E eu procurei uma neuropsicóloga
E ela fez alguns testes comigo, mas também investigou a minha infância, a minha família, sem eu saber, né? Pessoas que me cercavam. E no final de tudo, ela chega pra mim e fala assim, olha, Amanda, você tem o que nós chamamos de autismo. E nós chamamos de diagnóstico tardio, que vem na fase adulta. Isso é tão importante falar, né, gente? Porque às vezes, o que chama do na nossa época, tardio. ninguém falava. É isso aí. Ninguém falava na nossa Não época falava. de autismo, de TDAH. Então, assim, às vezes a pessoa tem algum comportamento que vinha dessa questão, mas não tinha como saber. Então, aí as pessoas não sabiam lidar. E às vezes eram taxadas de algumas questões que chega a ser até desumano. Exatamente. Não, e os rótulos? Exatamente. Desastrada, chata, sistemática. Essa menina é meio doidinha. Você falou, não, sai de perto dela, ela é nojenta. Nojenta, que era assim, nos anos 80, 90, né? E, enfim, quando eu escuto isso, eu senti um alívio no peito de poder dar nome para as coisas que eu sentia e não sentia. E eu falei, nossa, agora tá explicado muita coisa também em relação aos meus filhos. Mas eu guardei aquilo ali, por quê? Qual que é a dificuldade do diagnóstico tardio? Você expor isso para a sociedade, você expor isso para a família. Culturalmente, não estamos preparados ainda. Não, a gente tem que falar disso, porque é uma verdade. Para receber na Nós nossa estamos. família alguém que tem uma síndrome, transtorno ou deficiência. Culturalmente falando, nós não estamos preparados ainda. Então, a gente tem que explicar muito, embora você tenha ali... Toda vez que você fala, assim, aí tem que explicar, aí dá detalhes, né? Que chega a ser cansativo. Eu acho que a gente tem a percepção que eu tenho desse tema é que a gente tem muita informação e pouco conhecimento. Verdade. Né? É tudo assim, todo mundo fala assim, eu conheço alguém que conhece alguém que é portador de autismo. Tá, mas isso é informação. O que disso é conhecimento? O que você sabe Como daquela lidar, como pessoa, contribuir de forma positiva, daquela né? condição da pessoa? Exato. Então, acho E que... eu vou até fazer uma Como correção aqui. contribuir de forma positiva, porque a gente pode contribuir de forma positiva. E como a gente tá no ao vivo, eu vou fazer uma retratação rapidinho. Eu falei que a neuropsicóloga me diagnosticou. Não, ela fez os testes comigo. Quem me diagnosticou foi o neurologista. Só essa correção, porque eu saí dali, quem diagnostica é o médico. Tá? O neurologista, ele faz um acompanhamento, algo prévio, e quem pode finalizar é o neurologista, tá? Só tô corrigindo aqui. Tá certo. Mas daí por diante a minha vida transformou. Por quê? Aquela Amanda que não se sentia pertencente a nada, sabia por quê. Não é porque você é uma pessoa fria, não é porque você não sente amor a nada, é porque isso é neurológico, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Você tem um problema de vista, o outro tem um problema renal, você tem um problema neurológico. É tipo isso, né? E aí eu guardei aquela informação. E eu só consegui falar dessa informação 3 anos depois. Porque eu foquei nos meninos. Eu falei, não é o momento agora. Meu momento agora é entender o mundo deles. Porque, assim, querendo ou não, o que a gente pensa? Eu já... E todos pensam isso. Já passei, agora tem... O que também depois eu entendi que não deve ser assim. Porque a gente precisa se autoconhecer para autoaprimorar, para ajudar eles. Mas naquela fase ali eu ainda tava meio assim, né? Eu acho que é tudo uma adaptação, tudo muito novo. Muitas informações. Isso. E aí, igual você falou, tem muita informação, mas o conhecimento é o que você buscou. Exato. E aí, o que eu fiz no meio disso tudo? Aí, o TDAH eu já sabia, porque, assim, né? Coisas do cotidiano, como perder 6 chaves no ano do carro. Então, assim, são coisas surreais, assim, de não poder sair do lado da panela se você estiver fazendo um arroz. Você esquece. Senão você esquece que tá lá. Já era. Passar a faculdade anotando, grifando, colocando post-it, enfim, né? Contando com o amor, a benevolência das pessoas do seu lado, que ficam super chateadas, porque você esquece às vezes. Nossa, esqueceu meu aniversário. Então, muitos detalhes, são prejuízos também, né? E daí por diante, eu fui priorizando os meninos quando estabilizaram nas terapias. E aí eu vi, nós já tínhamos uma rotina estabelecida. Psicólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricidade, musicoterapia, dentre outros. Agora sim. Eu fui fazer uma palestra aqui em Itabira, em que eu fiz para adolescentes. E eu fui com o colar do girassol, que eu vou falar depois, pra não... Já ia levantar essa bola. Já ia levantar a bola, mas tudo bem, vamos lá, daqui a pouco a gente chega lá. Deixa eu ver. Pra não esquecer da lei, eu coloquei no pescoço, que essa que vos fala é o TDAH, e aí eu falei assim, não vou esquecer da lei, porque eu fiz uma palestra anterior e eu fiquei focada em não esquecer, e eu fui lembrar nos 47 segundos tempo, não, vou falar do cordão. Falei, vou levar no pescoço.
No meio dessa palestra, levanta um adolescente com um colar de girassol, chega lá na frente e fala assim comigo: só tem nós dois aqui de cordão de girassol. Eu sou autista. Eu não sabia que autista podia ser advogado. Autista pode ser advogado? Você é autista? E aí, eu nunca vi uma sala de adolescente naquele silêncio, assim, ó, absurdo. Todo mundo ficou assim pra minha cara. Por que ela vai falar com ele? Ela vai falar? Aí eu falei, vou mudar minha palestra agora. E aí eu olhei pra ele e falei assim, olha, Arthur, sim, prazer, eu sou Amanda, eu tenho, né, tantos anos de idade, e eu sou autista e eu sou advogada. E você, Arthur, você pode ser advogado, você pode ser médico, astronauta, você pode... não impede. O autismo não te define. Exatamente. O autismo é para direcionar como você vai chegar até o que você quer ser. E aí os meninos ficaram olhando pra minha cara assim, e eu comecei minha palestra de trás pra frente, e eles todo mundo olhando pro Arthur, tipo assim, porque eu entendi. Parece que é um incapaz, não é incapaz. É isso. Né? Você falou tudo. Não é incapaz. Eles tratam como incapacidade. Tem capacidade de ser o que ele quiser ser. É isso. Mas o caminho, igual você falou, o caminho precisa de um amparo. É isso. Para que ele chegue até no objetivo Eles final. tratam como incapacidade. Todo mundo, eles que eu falo, nossa, sociedade. Sociedade, né? Até nós mesmo. Chega uma hora que você começa a duvidar. Você fala assim, como se fosse assim, não consegue. Não consegue. A palavra não consegue vem antes. É isso. E aí foi assim que eu comecei. Tinha um jornalista do lado, e esse jornalista me perguntou assim, eu posso publicar? Eu tenho que publicar. Aí eu falei, você tá me pedindo um caminho sem volta. Pra quem guardou durante 3 anos... já vai ser de uma vez. Estreou e foi na capa. Eu falei assim, foi o extremo na minha vida, você acredita? Eu falava nada uma hora... Aí eu falei com ele assim, é um caminho sem volta, mas eu pedia tanto Deus um momento, Deus me mostra um momento, né? E eu ainda não sabia o momento. Quando ele fez isso, eu falei, agora é o momento. Aí eu falei com ele, publica. Aí na hora que ele publicou... vários colegas de trabalho, porque eu pensei assim, o que vai ser de mim agora? Eu sou advogada. Como que as pessoas vão me olhar lá fora? Os outros advogados, que os juízes, promotor, defensor, todo mundo vai vir, será né? que vão me desmerecer mentalmente, emocional? Será que eu vou ter um desmerecimento aí, enquanto profissional? Porque a gente pensa inicialmente, né? É uma reação normal. Será que ela vai ter essa capacidade? De entender, né? E aí, pra minha grata surpresa, gente, eu comecei a ser procurada por colegas de profissão. Amanda, como você descobriu? Porque eu vivo isso, isso e isso. Eu vi você falando disso e disso. Eu sinto isso, isso e isso. Qual que é o caminho que você percorreu? Aí eu senti assim, nossa, né? Foi totalmente contrário. Eu senti um acolhimento aí. E assim foi também com meus clientes, e assim foi com um monte de gente. E eu falei, agora então tá na hora de eu falar do diagnóstico tardio. Vamos falar o que é o diagnóstico tardio, onde nós estávamos, quem é dos anos 80, 90, cadê todo mundo, né? E aí eu comecei a fazer parte de associações, aqui em Itabira, nós temos um grupo, né, que chama Meninas, Mulheres Autistas, e comecei a descobrir outras pessoas, assim como eu, que se sentiam intimidadas, para falar assim, né, envergonhadas às vezes, de expor esse diagnóstico. E eu falei, agora é o momento. E aí eu comecei a engajar com as palestras. Hoje eu sou escritora atualmente. Comecei a lecionar sobre isso. Inclusive, o link do e-book vai estar em algum lugar. Será providenciado o link, tá? Sim, para quem quiser conhecer melhor o trabalho. E aí comecei, né, a trabalhar com isso e mostrando para as pessoas que você pode ser neurodivergente, né? E você pode ser multi, e você pode ser muito bom em alguma coisa, porque você vai ter hiperfoco, e você pode ser aproveitado no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Isso é interessante que você falou, né? Você pegou algo muito interessante, que é o hiperfoco. Sim. Como as pessoas são desfocadas. Aí você tem uma pessoa focada para uma empresa, para um trabalho. Isso é sensacional. Você só tem que saber aproveitar, extrair o melhor daquela Direcionar. Direcionar. A palavra é essa. Eu vivi uma situação uma vez com um coleguinha do Benício, porque ele autista, só que ele era introspectivo, então ele ficava mais quietinho e os meninos não sabiam como aproximar dele. Aí a professora, conversando com a mãe fala assim, olha, ele é muito bom no cubo mágico. E aí, o que a professora fez? Nós vamos fazer aqui um dia do cubo mágico. O resto da turma não sabia montar cubo mágico. Ele brilhou, né? Aí colocou um cubo na mesa de cada criança e desmontado.
Quem brilhou? Ele brilhou. Ele montou de todo mundo. Ele montou o cubo mágico e ficou quietinho na mesa dele. Gente, isso é muito real que eu tô contando. Ele ficou quietinho na mesa dele. O que os outros colegas fizeram? Que não sabia aproximar dele? Cara, você é muito bom nisso. Aí começaram a pedir ajuda e ele, tipo... abertura, né? Ele deu abertura. É isso aí. Aí ele começou, né, tipo... Nossa, aí o elogio, né? O elogio motiva muito, né? E foi um elogio muito espontâneo dos meninos. Traz pro mundo dele, né? Exato. Porque se o mundo dele ali tava naquele momento concentrado no cubo mágico, foi uma porta de entrada pro mundo dele, né? E olha que sensibilidade dessa professora. Em ter essa, né, essa percepção. Mas infelizmente nem todas, né, Amanda? Possuem técnicas para isso, estão instruídas. Exato. E você atua um pouco nesse sentido. Conta um pouquinho pra gente. Atuo. Eu pós-graduei em Direito Educacional e comecei também a trabalhar com cursos, porque surgiu a necessidade de treinar. Não estamos falando de professores especializados de apoio, porque a lei, ela diz o seguinte, né? Nós vamos falar disso também, né? Já pode falar da lei. Então tá, nós temos a legislação hoje, que é a 12764 de 2012, que é a Lei Berenice Piana. Nós falamos que é a lei do autismo. É ali que você vai encontrar os direitos educacionais, adaptações e principalmente essa questão escolar. Ali diz o seguinte, que seu filho, se constar no laudo a necessidade, o seu filho, ele tem direito a um monitor de apoio exclusivo ao lado dele. Se não constar no laudo um monitor de apoio exclusivo, diz que ele tem direito a um monitor de apoio. Isso tem a ver com os graus, 1, 2, 3 ou não? E depende muito da percepção médica. Pode ser que ele tenha o nível 1 de suporte e ele tenha necessidade no ambiente escolar do monitor de apoio. Nível de suporte. Estão aprendendo. E aí, assim, só para diferenciar, né? O monitor exclusivo e o monitor. Isso. Então, o monitor exclusivo, ele fica exclusivamente para aquela criança. O monitor de apoio, ele fica para aquela criança e pode talvez uma até outra. 3. Até 3, ok. É um amparo legal, então. É um amparo legal. Qual que é a nossa dificuldade hoje? Nós estamos falando de rede pública e rede privada. Rede privada, nós conseguimos, a maioria das vezes, um monitor exclusivo para as crianças. E quando não exclusivo, dividir com 2. Rede pública, nossa maior dificuldade. Se não necessitar do exclusivo, você vai ter um amparo do monitor, mas ele pode ser dividido até 3 crianças. E aí, conforme nós falamos lá atrás, existem níveis de suporte. Se eu pego um monitor de apoio e divido ele com 3 pessoas com 3 níveis de suporte diferentes, ele não vai dar conta. E aí é a nossa luta, né, em tentar conseguir melhorias na política pública para mudar isso. Porque nós temos hoje... Eu falo criança, mas são crianças, jovens, adolescentes que pessoas necessitam que disso. Ali. Isso. Então, existem as leis, existem as políticas públicas, mas é óbvio que ainda tem falhas que tem que ser melhoradas. Né? E ainda tem muita coisa ainda necessitando dessa melhoria. Então surgiu essa necessidade até para as pessoas entenderem. Muitas vezes você se depara na escola com uma pessoa que tem formação de ensino médio sendo monitor de apoio escolar. E aí ficam assim, você não tem que ser pedagogo? Será? Né? Vai ensinar meu filho a parte pedagógica, a parte de vida? Nós temos assistente de vida, que é aquele que cuida da higiene pessoal. Nós temos monitor de apoio escolar, que é aquele que vai ajudar na inserção da inclusão no ambiente escolar. Inclusive, ele pode ajudar também, auxiliar em sala de aula, se necessário, ajudando ali nas atividades. Ele não é o pedagogo. Nós temos o professor regente ali, que vai orientá-lo como ele vai ajudar aquela pessoa. E nós temos o AT, que é o assistente terapêutico, que também tem no ambiente escolar. Mas esse, muitas vezes, ele é fornecido pelo plano de saúde. Porque o assistente terapêutico... Ele é para manejo de crise, que é o que a gente estava falando aqui agora há pouco, é aquele que vai entender dos gatilhos, é outra terminologia que a gente usa, para quando uma pessoa vai entrar em crise. Então, ela tem um gatilho. Olha, se eu ficar muito tempo sentada, vai chegar ali nos seus 10 minutos, eu vou entrar em crise. Então, qual é o meu gatilho? Não ficar 10 minutos sentado direto. Então, esse AT vai cuidar do tempo para essa criança, essa pessoa, não ficar 10 minutos sentada. Exato. Existe um abafador de ruído. Esse AT vai ter esse olhar. Quando vier o recreio, todo mundo vai gritando. Vamos colocar o abafador. Então vai ter essa sensibilidade maior aí, se precisar
uma medicação, por exemplo. O monitor, ele vai estar no ambiente escolar, trabalhando com a inclusão, ajudando em todas as tarefas que são necessárias e, principalmente, ele pode também, principalmente, tirar aquela pessoa do ambiente e levar para um ambiente mais calmo para ela se regular. Então, olha, nem entrou em crise ainda, talvez não é um gatilho, mas ela já sabe que, às vezes, aquela pessoa tem que lanchar, mas ela vai lanchar lá no outro pátio, tranquilinho. Vai ter um momento que ele vai ter que sair. Meu filho estudou numa escola uma vez que tinha um monte de animaizinhos lá no fundo, e ele tinha que sair. Ele saía a cada determinado tempo com a monitora para alimentar o coelhinho, para dar comidinha pro passarinho. Aquilo ali forma de acolhimento, regulava ele, acolhia exatamente, para ele se sentir ali, né? Como se fosse uma terapia, não sei se a gente pode usar esse termo assim. Seria não terapia, terapêutico. Terapêutico, isso aí, terapêutico, ótimo. Então, assim, o curso de monitor escolar é justamente para mostrar isso, essa diferenciação. Nós vamos ter vários módulos, nós vamos falar sobre seletividade alimentar, para a pessoa entender que não é frescura, para entender quando a criança, às vezes, ela leva o lanche dela, ela leva 3 pães de queijo. Como que você vai lidar no ambiente escolar de crianças, principalmente, que chega ali e fala assim, nossa, eu queria tanto um pedacinho do seu pão de queijo. Como é que você vai fazer isso? Sem o de cá não entrar em crise. Então, quer dizer, nós vamos ter módulos para trabalhar sobre pedagogia. Quais são as atividades que podem ser adaptadas? O que nós podemos usar no ambiente escolar como alternativa, sem ser as atividades tradicionais? Sim. Então, nós vamos ter psicopedagoga, psicólogo, nós vamos como ter... que as outras crianças também acolhem essa criança. Exato. Isso é muito importante, se sentir bem no ambiente que ela está ali todos os dias. E a dúvida, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Minhas obrigações e direitos no ambiente escolar. Qual que é o limite, né? Que é onde a gente vai tratar aqui. Exato. E aí, já que você falou de obrigações e direitos, como que você vê hoje o estado da arte da legislação que assegura as pessoas neurodivergentes, né? Tanto em relação ao plano de saúde, implementação de políticas públicas, você citou aí a lei Berenice, né? Berenice Piona. Como que você vê hoje o estado da arte da nossa legislação deste tema? Tá. Eu começo dizendo que o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é de 2015. Então, ele é de ontem. Então, nós estamos caminhando ainda, engatinhando, né? Posso dizer assim. Nós temos essa lei, a lei Berenice Piana, que é igual eu falei aqui mais cedo, precisa ainda de muitas melhorias nas políticas públicas. E os estados hoje, eles acabam desenvolvendo, cada estado, a sua política pública. Então, às vezes, em Minas Gerais é assim, no Rio não é. Então, em São Paulo não é. E então, poderia unificar. Poderia unificar. Tinha que ter um sistema unificado. Vejo que muitas vezes não são... eficazes. Nós temos projetos de leis maravilhosos, nós temos leis maravilhosas, mas na prática faltam profissionais capacitados, qualificados para lidar com as famílias, e falta treinamento para as famílias. Porque, né, as famílias também não sabem como se achegar. A maioria das vezes, eles exigem, porque levam também a lei ali no pé da letra, eu tenho esse direito, é assim que eu quero e é assim que vai ser. E talvez se não for assim também, eles não têm nenhum acesso. Exatamente. A escola não sabe como receber isso. Igual, por exemplo... Como se fosse uma guerra, né? Não é uma guerra, tem que ser todo mundo unido para poder auxiliar, amparar. Nós temos uma legislação hoje que diz o seguinte, olha, as pessoas com deficiência, os autistas, neurodivergentes, eles podem estar na escola regular de ensino. Pode estar por quê? Porque em determinados casos, se caso você entender junto com o médico que não é o caso de estar, eles vão estudar na PA em algum outro local. A família optou pela escola regular de ensino e a lei fala que ele tem esse direito. Mas e aí? Eu vou colocar minha criança lá. Mas e aí? Eu chego ali, né? Eu não tenho ninguém, eu não tenho assistente terapêutico. Eu não tenho ninguém que entende de saúde ali dentro. Eu tenho pessoas que entendem de educação. Mas de saúde não tem ninguém. E como você vai entender uma pessoa que entra em crise, que toma medicação, que às vezes tem sonolência, às vezes tem outras coisas, se eu não entendo de saúde? Então, para mim, existe uma falha. Eu até falo muito que em cada escola, para mim, tinha que ter um posto de saúde lá dentro. Como se fosse um mini PSF. Para mim, tinha que ter obrigatoriamente, sabe? Porque a maioria das pessoas com deficiência, a maioria, tem crise de epilepsia. A gente fala pouco em epilepsia. Nós temos crises epilépticas, convulsivas. Existe uma coisa que chama shutdown. O que significa isso?
a pessoa, ela entra, o cérebro dela desarma quando ela tem muito estímulo sensorial. Eu estou vivendo isso com o Benjamin. O que significa isso? Às vezes ele está num ambiente, no pátio ou no ensaio de alguma festividade, é tanto estímulo visual, sonoro, olfativo, tudo que você pensar, e aí não basta só pôr abafador. Você sabe o que o cérebro faz? Igual uma caixa de energia, o cérebro desliga. Mas aí ele vai caindo, desmaia, ele cai, de olho aberto. E aí ele cai e fica. Quando ele volta, parece que ele mergulhou, voltou, e ele fala assim, eu morri. Nossa, gente. Então o que eu tô falando aqui é muito real, porque as pessoas olham e falam assim, autismo é moda. Ah, gente, isso é moda hoje. Todo mundo é autista. E é isso. Mas pra quem vive isso, gente, é muito pesado. Isso era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Tem. E eu ainda sou muito grata, tá? Porque a escola de Benjamin, eles dão todo o suporte pra ele. Mas eu fico pensando assim, quantos Benjamins tem lá fora? E a compreensão, né? Porque é exatamente essa a pergunta que eu ia fazer. Porque hoje, se a gente pega assim, vamos falar de autismo, eu tenho a percepção que existem dois extremos. Ou é algo muito ruim, então aquela pessoa está fadada à incapacidade e ela tem que ser ali. E do outro lado, uma romantização extrema. Exato. Então assim, né, e aí eu vou pegar o senso comum aqui, você vai ver uma série, aí tem aquela série da Netflix que é Advogada Extraordinária. The Good Doctor. Aí você tem o The Good Doctor. Aí todo mundo fala que não, o Messi é autista, e aí você vê o Messi é um dos maiores jogadores do mundo, e aí atípico, porque o menino não consegue se relacionar com ninguém. Exatamente, então você tem uma romantização de outro lado. Como que você vê isso enquanto positivo e negativo? Essa ideia de que o assunto, igual eu falei, né, a informação está na mesa. Eu acho sensacionalismo. Tudo que é sensacionalismo a gente tem que cortar. Mas eu entendo que às vezes não fica bem descrito. Deixa eu te explicar. Porque junto com o autismo é aquilo que eu te falei, vem as comorbidades. Se ficasse bem explicado que o The Good Doctor, ele é autista, mas ele tem a superdotação, altas habilidades, você que tá aí fora, você entenderia. Mas o altas habilidades e superdotação, ele é gênio, ele é o super gênio da matemática, ele sabe o corpo humano de trás pra frente? Não. Às vezes ele não sabe nada de matemática, às vezes, mas ele é extremamente criativo em outra área. É focado, né? Exato. Então, e aí, nós temos o outro autista ali, mas ele tem a deficiência intelectual. Então, ele tem um atraso muito grande. Eu acho que se você começar a colocar legenda, explicar as comorbidades, porque quando a gente fala assim, Amanda é autista, Letícia é autista, Pedro é autista, todo mundo agora é autista? Muito genérico, né? Mas deixa eu entender o mundo aqui. Lembrar que é o espectro, né? Porque não é o que eu falei assim, o Benjamin quando chegou na escola, os meninos chamavam ele de o autista. Aí a professora chamou os meninos e falaram assim, ele é o Benjamin que tem o autismo. A mesma coisa é uma pessoa que você fala assim, olha o cadeirante passando ali. Não, ele é o Joaquim que usa cadeira de rodas. Porque senão você faz ele no Transformers, né? Ele é a cadeira que ele usa. Ele é a cadeira. Benjamin é o cordão. Ele é o cordão que ele usa. Não é. Então, eu acho que falta essa individualização. Mostrar o ser humano. Então, existe o autismo, mas dentro do autismo existem as comorbidades. Então, deixa eu ver ali quem é quem, o que ele tem, pra saber que ele não vai ser o super gênio, ou ela também não vai ser a pessoa que tem a incapacidade. Cada um tem sua particularidade. Mas eu vejo sensacionalismo em cima disso. Eu vejo pessoas se aproveitando, né, pra poder conquistar algo em cima disso. E aí que eu vejo que vem o problema, que fica banalização. Aí começou a banalização. Tem que falar, todo diagnóstico é autista. Todo diagnóstico é TDAH. Exatamente. E nós temos hoje, eu falo muito isso, gente, com dor no coração, profissionais despreparados para emissão de laudos. Profissionais que às vezes olham para você, não conhecem a sua história, não sabe da sua infância, não sabe o seu marco de desenvolvimento, sabe nada. Ele olha pra você com base naquilo que você falou e fala assim, você é autista. E aí te entrega ali e fala assim, eu tô te falando uma coisa muito real que tá acontecendo. Ele te entrega e fala assim, eu preciso que você procura esse profissional que vai te ajudar. Tá aqui, a lista. Ou seja, então... É um cardápio, né? É um cardápio. Não quero escolher isso aqui. Exato. E quando, na verdade, você não se transforma autista. Você nasce autista. Uma coisa é o Thiago hoje, o Pedro virar e falar assim, nossa, cansado de ver gente, eu não suporto estar em ambiente com muito...
questão sensorial, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sim, mas é o Pedro hoje. Será que o naquele Pedro... momento, né? Será que o Pedro foi assim na primeira infância, apresentou algo? Será que o Pedro apresentou alguma coisa na adolescência? Tem que fazer uma análise bem profunda e completa, né? Sim, porque talvez hoje eu sou uma pessoa... Exemplo, a Amanda é extremamente ansiosa, por exemplo. Será que a Amanda... Como é que foi a infância da Amanda? A Amanda está extremamente ansiosa. Ela é advogada, está esperando uma liminar. Tem 2 dias que o juiz não despacha. Será que ela... Não, gente, se eu te contar, isso é a vida do advogado ser um pouco ansioso. Não, né? ansioso e advogado. Então assim, não é porque você está ansioso por uma causa específica que você é uma pessoa autista. Não, são coisas completamente diferentes. Exato. E o que eu acho interessante disso tudo, quando a gente fala assim, a gente nasce, porque quando eu cheguei para meus amigos de infância e eu falei com eles, nossa, você acredita? Eu recebi o diagnóstico, expliquei o que era. Sabe o que elas falaram comigo? Me abraçaram e falaram assim, agora tá explicado. Porque você só andava no cantinho direito da rua. Porque não podia mastigar perto de você, porque não podia pôr a mão no seu salgado, porque você não fazia educação física, porque não podia encostar no suor dos outros, nem os outros e você. E vieram com uma... Aí já tem um pouco de higiene. Aí já tem um pouco de higiene ali. Eu tô sentindo. Aí vieram com uma N de coisas e eu falo assim, é isso. Aí eles já viraram pra você assim, quase que fala assim, a gente já sabia, mano, só você que não sabia, né? Exatamente. Que bom que você foi acolhida. E as pessoas olham cá fora e falam assim, olha, nossa, mas você fala demais, a autista não fala. Fala. A comunicação é diferente de falar. Eu tenho dificuldade certas vezes, igual de perto, assim, ó. Eu tenho essa necessidade. Eu tenho que olhar, eu tenho que ver sua reação. Mas eu não consigo ficar na sacada de um prédio olhando o movimento lá embaixo. Às vezes no trânsito, eu te vi, passei do seu lado, você não me viu? Não vi. Tentei carteira. Agora eu já sou habilitada. Mas eu tentei 11 vezes. Por questões assim de... olha, você tem que olhar, você vai ter que olhar no visor, você tem que olhar. Então, quer dizer, se eu tivesse um diagnóstico na minha primeira infância, talvez eu teria feito uma psicomotricidade, que é trabalhar o meu lado motor. Eu ia ter feito outras terapias que teriam me ajudado ao longo do tempo. Né? Assim, quais os prejuízos, Amanda? Tem benefícios? Tem. Eu tenho hiperfocos, que igual eu tô falando com vocês aqui, eu sou multi, né? Gente, ela fala tudo ao mesmo tempo. Eu sou multi. E assim, e sou mesmo, impressionante. Mas, ao mesmo tempo, Amanda, tem prejuízos? Nossa, tem demais. Eu queria pegar, eu ando de bicicleta pouquíssimas vezes com meus filhos. Eu queria mesmo poder pegar a bicicleta e sair e tal, mas a minha coordenação motora pra bicicleta é péssima. Se eu ando 2 vezes, eu caio 3. Então, assim... O que eu falo assim, é importante o diagnóstico precoce pra você trabalhar essas coisas. Pra não ficar, que a menina não sabe andar de bicicleta. É o que você falou, você ter a bússola, né? É você ter uma bússola que vai te direcionar. Isso. Tudo bem, você se tornou um advogado competentíssimo no que você faz. Talvez com uma bússola mais bem ajustada, a sua, e a gente sabe que a trajetória acadêmica, né? E eu falo muito direito porque é onde eu conheço. É a trajetória acadêmica que eu tenho propriedade para falar. A gente sabe que não é uma trajetória acadêmica fácil, você passar ali 5 anos da faculdade, tendo que ler, tendo que estudar, preparar para a prova do AB. Eventualmente, se você tem esse diagnóstico, você entende, eu vou estudar melhor com post-it, eu vou estudar melhor com fichamento, eu vou estudar melhor gravando a aula. Você torna o caminho muito mais fácil quando você sabe qual caminho que você vai seguir. É isso aí. É exatamente isso. E as pessoas às vezes não entendem, né? Eu, por exemplo, quando eu via pra faculdade, eu tinha que vir no ônibus. Então, muitas vezes eu me forçava a dormir por causa da questão sensorial. Porque o ônibus é um espaço que é muito cheiro, é muita coisa. Então, assim, eu... Às vezes cheiros não tão bons. Então, acontece. Ou perfume demais, né? Você tem um perfume muito forte aqui com outro perfume muito forte ali. Então, assim, eu comecei a trabalhar sem saber dar nome, desde nova... Eu sempre colocava tempo na minha cabeça. Parecia que eu tinha tem até um filme assim, né? Que o cara vai medindo o tempo. Eu fazia isso, assim. São só 20 minutos pra você chegar em tal lugar. Então você aguenta. Eu comigo. Então você aguenta. E aí às vezes eu fechava o olho, eu treinava tampar a respiração, você acredita? A cada tantos minutos você tampa a respiração e solta. Gente, pra depois, quando você recebe o diagnóstico, alguém olha pra você e fala assim, você não tem cara de autista. E aí... eu falo que nós que trabalhamos com isso ou que vivemos isso, a gente também tem que ter empatia e acolhimento. Sim. Muitas pessoas não têm paciência, mas a gente tem que ter. Eu falo isso muito. Uma vez a pessoa olhou pra mim
aqui no Comércio da Bira, né? E falou assim, eu li a sua história. Você não tem cara de autista, para com isso, você tá de sacanagem comigo, né? Aí eu falei assim, eu olhei pra pessoa, aí eu olhei e falei assim, o que é cara de autista? Aí eu falei assim, autismo é neurológico, então quer dizer, é cérebro. Autista tem cara? Me explica o que é a cara de autista pra você. Aí ela ficou sem graça. É uma pessoa que tem uma orelha mais baixa. Ela tem 3 braços. Não era maldade, não era maldade. É no desconhecimento. Isso, aí ela olhou pra mim e ficou assim, tempão, né, refletindo. Mas eu entendo que existe ali também uma questão de um conceito, porque você acha que tudo tem que ter uma cara. Então o autista tem que ter uma cara, o professor tem que ter uma cara, o advogado tem que ter uma cara, o médico tem que ter uma cara. Né? E isso, e aí eu problematizo mais um pouco, porque é o seguinte, se tudo isso tem uma cara, então você está falando que o bandido tem uma cara, o assassino tem uma cara, o estelionatário tem uma cara, e a gente começa a pintar preconcepções sociais que não vão ser benéficas pra ninguém hora nenhuma. E aí eu perguntei isso pra ela assim, mas eu sou muito tranquila, gente. Aí eu fui e perguntei assim, ela olhou pra mim e falou, na minha ignorância, eu não sei te responder isso. Eu não sei o que é cara de autista. Porque não foi de maldade, não mas foi nesse sentido. Aí eu falei assim, você viveu comigo na minha infância? Não viveu. Você viveu comigo na adolescência? Não. Então eu falei com ela assim, eu tava falando com carinho mesmo na hora, que é uma pessoa que eu gosto muito. Eu falei, então, quando aparecer alguém com algum diagnóstico, primeira coisa, a gente precisa, pra eu chegar nesse diagnóstico, alguém me investigou. Desde do meu nascimento até agora. Então não existe cara. Ela falou assim, faz sentido. Eu falei assim, faz sentido. E não é ruim pra mim, não. Eu falei com ela, não foi ruim pra mim descobrir isso. Pra mim foi bom, porque eu tive um direcionamento de vida que você não acredita. Minha autoestima melhorou. Eu poder dar nome a isso e entender que é porque eu sou uma mãe. Não é que eu não tenho amor pelos meus filhos de ficar 2 horas no cinema com eles. Não, é porque o meu tempo de cinema é no máximo ali meia hora e eu tenho que sair daquela sala. Limite, né? É o meu limite. Então, e tá tudo certo, né? E aí eu falo assim, o rótulo que a sociedade põe em cima da gente que é muito grande. É verdade. Né? E aí o peso de você ter que ter uma cara, né? Você tem que ter uma cara, né? E digo aqui agora, voltando ao nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, é de 2015. Pessoas com deficiência no Brasil e no mundo, elas eram vistas como pessoas peso de papel, como pessoas incapazes. Isso. Pessoas que eu fazia o trabalho por trás da tenda, porque era vergonhoso aparecer. As famílias escondiam, né? Quantas pessoas você chegava na casa dele, não, eu tenho um tio, mas meu tio é assim mesmo, fica mais no quarto. Ele fica no quarto. Fica no canto. No canto, não podia estudar. Fulano, vou pôr fulano na faculdade? Não, vou passar vergonha. Então, quer dizer, isso é cultural, né? Isso vem do mundo mesmo, assim. De um tempo pra cá é que as coisas estão, né, sendo vistas. Iniciando. Iniciando. Bem no início. Iniciando. Então, o que eu posso dizer aqui hoje, gente, é que nós precisamos cada vez mais de especialistas, porque generalistas nós temos demais. Mas a capacidade técnica de especialistas, nós não estamos tendo ainda. Então, quando você me fala lá o que falta nas políticas públicas, disponibilidade de mais terapias para as famílias, porque o que a gente vive hoje aí fora é um teatro. São famílias na fila de espera desde 2021 para conseguir uma fonoaudióloga, ou seja, o menino tá com 3 anos na fila, daí a pouco já tá com 6, surreal, né? 8, ou seja, o 12. Salto de desenvolvimento dele que poderia ser tratado ali por aquele profissional já se perdeu, né? E essa questão dos níveis de suporte, existe uma transição. Se eu tenho nível 3 de suporte, mas recebo as terapias adequadas, os tratamentos adequados, ele pode vir para o nível 2 de suporte. Não depender mais totalmente de uma pessoa. E do 2, ele desce para o 1. O do 1 é que ele não vai sair, porque não tem cura. Mas ele vai ficar nessa transição. Então, quer dizer, a regressão, ela existe. Essa melhora também, ela existe em alguns aspectos. E nós precisamos de políticas públicas eficazes. Em relação aos planos de saúde, nós temos clínicas hoje que 15 minutos, 20 minutos, vem, sai, entra, sai. Como que você vai fazer uma análise completa, dar um apoio realmente para a família e para a criança e adolescente? Exato. E você não trata uma pessoa assim, né? Então, quer dizer, e aí quando a gente vem com a questão jurídica, é para mostrar para as famílias que existem as legislações,
que garantem os direitos, mas se você não souber tirar do papel, vai ficar perdido os seus direitos. Então, se eu, Amanda, sei que o meu filho precisa, no mínimo, ali de 1 hora naquela terapia, eu preciso que o médico coloque no laudo que ele precisa de determinada terapia e qual o tempo que ele precisa ali dentro. Entendi. Porque senão, eles vão colocar ele 20 minutos. Por quê? O plano de saúde é assim. Ele cobra o que ele vai cobrir o que é foi mais especificado. benéfico. Né? Entende? Amanda. Você vai lá, Letícia. Assim pra todo mundo. Lactante, fila preferencial, eu não quero ter bonitinho. Não falamos disso aí. Eu nem quero ter bonitinho, vai lá. Não, mas justamente você estava falando da legislação, coloca aqui pro pessoal um pouquinho a respeito de, por exemplo, né, tem um filho autista, ainda não tem muito conhecimento, qual que é o básico que essa criança tem direito para chegar na escola, bater na porta e falar, olha, tô com laudo, meu filho é autista, ele tem direito aqui. Ótimo. Primeiro passo, saber onde você vai colocar o seu filho. É muito importante. Então, nós temos escolas e escolas, né? Muitas famílias chegam para mim, porque hoje nós temos uma lei que fala assim, olha, se for a rede privada, a escola ela não pode recusar a matrícula do seu filho porque ele tem o autismo. Tudo bem. Mas se aquela escola chegar para você e falar assim, eu não posso recusar a matrícula, mas eu não tenho profissional aqui para acolher o seu filho. Eu não vou conseguir dar a ele o suporte necessário. De duas, uma. Ou você vai insistir, manter o seu filho e entrar na justiça para conseguir tudo isso aqui que eu tô te falando, ou você vai procurar uma escola que de fato trabalha com a inclusão, porque senão vai ser uma eterna queda de braço. Então, primeiro ponto, escolhi aonde colocar o meu filho. Tenho um laudo em mãos, completo, porque muitas famílias chegam com um laudo bem genérico para entregar para a escola, e é difícil a escola trabalhar em cima deste laudo. O laudo é completo? Ótimo. Tem um acompanhamento de uma psicopedagoga? É muito importante. Não é obrigatório, assim, eu tenho que ter. Não, mas eu acho tão importante uma psicopedagoga como terapeuta do seu filho, que ela também vai ajudar na construção do que nós chamamos de plano individual de ensino. Que aí vem aquilo que eu falei lá atrás. Nós vamos trabalhar o indivíduo. Quando eu chego com meu filho e peço, né, eu gostaria de acompanhar como que vai ser feito esse plano individual de ensino do meu filho. Não é ofensa, é um direito seu acompanhar. Porque quem sabe das particularidades do seu filho é você, mas você também tem que saber como pedir. Não posso chegar exigindo, eu quero estar aqui tal dia, tal horas. Não, eu gostaria de... Uma rotina, é um triângulo, escola, família, terapia, tem que ser uma coisa bem leve, porque senão vira guerra. E não é isso que nós queremos. E acaba que a criança ela vai sofrer. Ela sofre. Então, eu levei o laudo, meu filho tem direito ao plano individual de ensino, que significa o quê? A estruturação de tudo que vai ser trabalhado com ele no ambiente escolar, como ele vai ser tratado, se nós vamos ter uma sala de recursos para acolher ele ou não, como é que isso vai ser trabalhado com ele a matemática? Ele trabalha com música, com jogos, como é que funciona isso com ele? É na prática? Meu filho, por exemplo, foi aprender sobre abelhas, ele teve que ver o favo de mel, ele teve que ver a abelha, porque só no livro ele não entender, ele tinha que ver. Então, como é que é feito isso? É dentro do plano individual de ensino daquele aluno. Ele tem direito a horas a mais na prova, se tiver no laudo dele. Ele tem direito a fazer prova em sala separada. Ele tem direito a um ledor, que é alguém que vai ler para ele aquela prova. Ele tem direito às adaptações escolares, como tamanho de letra, se vai colocar desenho ou não, se vai ser colorida ou não. Cor da folha. Por exemplo, o fundo da folha pode ser verde, amarelo, chamequinho colorido, que a gente usa para fazer flor. Ele serve a prova numa... a prova, porque tem pessoas que o fundo azul o ajuda melhor na leitura do que o fundo branco. Só que isso, gente, é trabalhado com os terapeutas, porque os terapeutas é que vão direcionar isso aqui. E de forma individual. De forma individual. E aí você leva isso para a escola, se ele precisa de um monitor exclusivo ou não. Se ele vai precisar de alguém que é um assistente de vida ou não, por exemplo, no ambiente escolar, se ele vai usar o banheiro, ele precisa de um assistente de vida, se ele não consegue fazer as necessidades dele. Não é o mesmo monitor escolar. Então, ele tem direito a tudo isso. Amanda, só no jardim de infância? Não. Ele vai passar pelo ensino médio, ele vai passar pelo curso técnico, ele vai passar pela faculdade com os mesmos direitos que tem cá atrás. Por isso que as faculdades hoje tem muitas, tem um corpo pedagógico, núcleos, né?
que trabalham essa questão das adaptações aí, porque é direito. Então, no ambiente escolar, eu vejo isso, sabe? Essa questão da... E a escola pode onerar a mensalidade em função boa disso? Pergunta. Não pode. Então, a lei fala o seguinte, a escola ela tem que cumprir as adaptações. Se ela não cumprir, ela pode sofrer sanções judiciais e administrativas. Ela pode sofrer penalidades perante aos superintendência de educação, pode receber multa, também, né? Ministério Público, né? A fiscalização é intensa. E eu vejo o seguinte, algo que não está sendo cumprido ainda, mas eu acredito que nós vamos ter essa conscientização, a sinalização dentro das escolas. Por exemplo, se a gente trabalha com a criança desde o jardim de infância, o que é prioridade, o que é preferência na fila da cantina? Olha como que você já ganhou aí, olha, quando ele se tornar um adulto, ele chegar lá na farmácia, né? E ele entender o que é prioridade, preferência, para ele ficar bravo. Então, falta ainda sinalização. Nós temos a questão arquitetônica das escolas, que são as rampas de acesso. A gente está falando de autista, mas nós temos hoje nas escolas pessoas com deficiência visual. Poucas adaptações em braille. Piso tátil, placa em braille. Nós temos pessoas surda-muda e nós temos pouquíssimas pessoas com formação em libras. Né? E olha que matéria maravilhosa pra gente incluir numa escola, numa faculdade. Sim. Enfim, a gente precisa de formar pessoas, né? E melhorar essa questão arquitetônica, melhorar essa questão de identificação. Assim, todas as cidades, né? Porque você vê que não tem calçada às vezes não tem uma rampa, ônibus de acessibilidade. Degrau, buraco. Não, buraco tá árvore assim, no meio do passeio. Você quer a lista em ordem alfabética ou ordem numérica? Você decide. Lembra você decide? Pois é. Nós tivemos uma alteração agora no símbolo universal da pessoa com deficiência. Porque sempre as placas eram uma pessoa usando a cadeira de rodas. Cadeirante. É cadeirante que fala? Acho que não. Mas pode falar cadeirante, não é errado não, tá? Eu aqui, eu tenho umas coisas que eu falo. Não, mas é porque, igual eu tô falando, a gente tá aprendendo. Não é errado, não, tá certo. E algumas, né, nomenclaturas, elas foram sendo alteradas. E a gente aprendeu assim, né? Não, a gente não aprendeu mesmo. É isso mesmo. E o símbolo da pessoa com deficiência, né? O PCD sempre era a cadeira de roda. Isso. E aí o que causa? Nos estacionamentos ainda tem conflito. Eu mesmo já vivi a situação assim. Você chega para estacionar, eu tava com o Benjamin no carro, e aí uma senhora me viu estacionando na vaga de pessoa com deficiência. Ela gritou comigo lá do outro lado da rua, a gente arrumou uma tremedeira. Se só fosse a motora, né? Ela gritou e falou assim, é por isso que o mundo tá assim, ninguém respeita nada. Ela falou, tô olhando aqui, a senhora saiu do carro e eu não tô vendo uma cadeira de roda. E ela me xingava, e eu falei assim, olha, vou ter que ir lá. Não é palestra, mas vai virar palestra. Mereceu. Eu seguro, tá, gente? Mas tem hora que tem uma amiga minha, não dá, né? Tem uma amiga minha que fala isso. Andar com você, por favor, não é palestra. Aí eu chego lá e falo isso. Falo com ela assim, olha. Quem disse pra senhora que a deficiência, ela só é física? Quer que já abre a lei? Aí eu falo assim, como é que a senhora pode falar que não tem ninguém no meu carro que tem deficiência? Aí ela falou, porque eu estou vendo. Eu falei assim com ela. Não tem ninguém com cara de deficiente, assim, olha, né? eu vim aqui conversar com a senhora porque o meu filho tá lá no carro. Falei com ela, meu filho tem autismo. Autismo é considerado uma pessoa com deficiência. E eu paro aqui pertinho, porque se eu parar longe, ele vai passar perto de tal loja, ele vai entrar em crise. Eu comecei a explicar a ela. E aí ela ficou olhando pra minha cara assim, ah, é? Eu falei assim, Então o símbolo de cadeirante, ele serve pra pessoa física e ele também serve para algum transtorno neurológico e outras questões, falei com ela. Aí falei assim, eu vou entender que a senhora não sabia, porque a senhora gritou comigo, mas agora a senhora sabe. Falei assim com ela. A gente não grita mais. Aí ela fechou a cara pra mim e falou assim, desculpa. Aí eu falei assim, desculpa. Mas você esclareceu ela. Mas eu expliquei ela muita coisa, tá, gente? Você deu a aula. Vamos lá. Pega o caderninho. Anota. Eu tô resumindo aqui, mas na hora ali eu tava assim, acelerada. Eu fui falando. E talvez você falou com essa calma. Não, justificadamente. Né? Mas aí o que aconteceu? Eu peguei o Benjamin, entrei no prédio e tal. E eu já tinha ouvido outras reclamações de pessoas que viveram assim, muito parecido, né? E aí quando eles pegam um símbolo e colocam como universal, vem por isso. Por quê? Começaram a colocar algumas placas assim, olha.
o símbolo da cadeira de rodas, o símbolo do autismo. Cadeira de rodas e autismo. Tudo bem, mas e o restante? Então, será que eu tinha que colocar símbolo do autismo, cadeira de roda, aí vem outra deficiência? Ué, como é que a gente vai fazer os estacionamentos? É surreal, né? Você vai nos shoppings, alguns shoppings, principalmente Belo Horizonte, você tem lá a ala para autismo, e você tem a ala lá com o símbolo da cadeira de roda. Ué, então quer dizer, e a lei fala, qualquer pessoa que é considerada com deficiência pode nessa vaga. E tem algum adesivo no carro? Porque geralmente o cadeirante, o idoso... Você vai primeiro no órgão de trânsito da cidade e você pede o seu cartão. Você precisa do cartão, é obrigatório colocar o cartão. O adesivo você pode comprar, você pode mandar fazer, você pode comprar para você sinalizar que existe uma pessoa com deficiência ali. Não é obrigatório. O que é obrigatório é o uso do cartão. Você coloca assim, no carro. E aí, assim, a gente já tá mais ou menos caminhando pro nosso final. Adoro quando vem assim. E a gente não falou de uma coisa muito importante. Sim. Os cordões. Ele sempre fica, gente. Você volta, né? Viu? Eu gosto de pessoas que estão engajadas. Então vamos lá. Porque a gente está falando de sinalização, né? Não deixa de ser uma sinalização. Isso é uma dúvida muito recorrente. Nós temos hoje a preferência e nós temos a prioridade. Sim. Ainda você vê algumas placas erroneamente colocando todo mundo na mesma fileira, o que confunde também. Então, nós temos hoje a preferência no Brasil a grávida, o idoso, uma pessoa com deficiência, pessoa com criança no colo. E você vê a prioridade no Brasil hoje é o idoso acima de 80 anos e o autista. A minha avó adora ser prioridade. Ela fala, eu chego no banco, eu pego a senha da senha do idoso. Vai lá pra frente. Máximo, e o que eu vejo disso tudo? Por que o autista é prioridade hoje no Brasil? Porque a maioria deles entra em crise. Eles querem poder sair. Ficar esse período, igual você falou, dentro do cinema, consegue, né? É muito tempo. Muito estímulo. E você sabe o que acontece? Eles querem ir ao supermercado. Sim. Eles querem ir na farmácia. Por quê? Porque antigamente as pessoas faziam isso. Não é impaciência, né? Não, é porque é neurológico, é algo que faz o que eu estou te falando aqui com o Benjamin. Dá uma pane e você pode desmaiar naquela fila ali. Não são todos, tá? Sim. Mas aí o que acontece? Nós temos o cordão de girassol e o cordão de quebra-cabeça. Cordão de girassol, gente, ele é para as deficiências ocultas. Eu olhar para você e eu não saber se você tem a visão monocular, se você tem a surdez. Eu não sei o que você tem, mas você tá com cordão de girassol. Então eu sei que há algo aí oculto. E, Amanda, mas isso dá direito a ele a prioridade, preferência? Dá o direito, mas não é errado alguns órgãos, instituições e empresas exigir a sua carteirinha. Que é, aqui, ó. Isso aqui é uma carteirinha. Carteirinha do Cipeteia, por exemplo. Pode, claro. Então, essa é uma carteirinha que tem determinados órgãos que vai me pedir. E eu tenho que apresentar, não tá errado. Eu tô vendo aqui que tem um contato de emergência. Tem contato de emergência, tipo sanguíneo, observações, se você toma medicação ou não, seletividade alimentar ou não. E ela está registrada lá no cadastro do governo também. E aí ela tem a validade jurídica, né? Tem validade como se fosse carteira de identidade. Aí nós temos o cordão de quebra-cabeça, que é mais específico, que aí a gente está falando de autismo mesmo, né? E não são todas as pessoas que gostam de usar o cordão, tá? Porque o cordão, para mim, tem duas vertentes. Tem pessoas que vão aproximar. Porque, eu entendi. Ele vive um mundo e eu quero conhecer aquele mundo. Sim. Tem pessoas que vão afastar. Eu prefiro não conviver, porque eu não sei nada deste mundo. Então, tem pessoas que preferem não usar. Eu trabalho com meus filhos lá em casa que nós devemos sinalizar. Porque ninguém nasce sabendo. Sim. E se eu sinalizo pro próximo, é um modo compreender que eu tenho de mostrar para ele. ele. Afinal de contas, ninguém nasce com a cara de autista. De autista. Autismo tem cara. Isso. E aí e o ideal é que as pessoas não segreguem, né? Que elas entendam. Isso. E passem a respeitar aquela pessoa que está sinalizando ali. Isso. Qual é
não sei se é a melhor palavra, mas a limitação dela, porque às vezes assim, eu tenho um limite de ruído, peraí, então eu não vou ligar um som alto perto dessa pessoa. Ou potencialização, porque no Brasil, o Brasil culturalmente falando, se você é inteligente demais, você sente vergonha. Você começa a sofrer bullying. Vai lá, você sabe tudo. Sabe tudo ali. Mas ele não é sabe tudo. Ele é altas habilidades. E ele é bom mesmo naquilo. E ele vai sentir vergonha. Deixa ele fazer o cubo mágico dele, né? Ele acaba ficando mais calado. Para justamente não ser taxado. Exatamente, sabia? Nós temos um público enorme, pessoas com altas habilidades, superdotação, que sentem vergonha e acabam não trabalhando as suas potencializações porque são rotulados, sofrem preconceitos e param ali, entendeu? Então, nós temos prioridade e preferência. Nós temos outros direitos, tá? No aspecto social, o pessoal pergunta, todo autista tem direito a receber o BPC LOAS? Não é todo autista. Você tem requisitos a serem cumpridos de vulnerabilidade social. Tem idade? Não, então depende do laudo médico que vai colocar aquela pessoa ali, a necessidade daquela pessoa, como é que ela é cadastrada no CRAS, o que ela vem recebendo, ela tem necessidade de tomar medicação ou não. Entendi. Tem alguns requisitos a ser cumpridos, mas não tem idade. Outra coisa que uma amiga minha aprendeu essa semana e me ligou, Amanda, eu não sabia que a acompanhante de autista tem 80% de desconto nas passagens de avião. Opa, aí todo mundo agora quer ser acompanhante. Ele tem que ter um laudo, tem que ter Ela me ligou e falou, como é que você não me falou isso? Então, assim, tem 80% de desconto nas passagens. Amanda, é fácil no Brasil? Não. Nada você tem que imprimir um relatório, tem que ser assinado pelo médico, etc e tal. Mas o direito existe. O direito existe. Isso é existe importante. O direito da família sacar o FGTS antecipado para custear as terapias. É muito importante você falar, gente. Muito fica ligado. Então, nós temos... aí nós temos os direitos e várias... nós percorremos por todas as áreas, assim, sabe? Em tudo você vai ver. Agora, Amanda, eu chego ali no teatro, o autista, ele não paga. Tudo bem, às vezes é o teatro X, mas o teatro Y concede meia entrada. Tá, então o mínimo seria meio. Meia. Metade. Metade. Transporte interestadual, ele consegue também de modo gratuito. O idoso também tem isso. E tudo que está dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos tratados internacionais para pessoas com deficiência. Tudo isso, o autista ele tá no meio disso tudo aí, entendeu? Só que nós precisamos efetivamente tirar do papel. E é o que eu falo com as famílias. Não adianta eu reclamar, se eu não souber pegar o telefone, ligar na ouvidoria e eu fazer essa reclamação formal. Qual seria o meio eficiente e eficaz que liga ou vai a algum órgão quando tem alguma questão, assim, o desrespeito ou o não cumprimento da legislação? Eu sempre recomendo... Fala pro pessoal, então tá. Pessoal, eu sempre recomendo ligar no Disque 100, que é o telefone dos direitos humanos. Ali você pode fazer denúncias anônimas ou não. Essa denúncia ela vai chegar para o Ministério Público da sua cidade apurar. Também recomendo ir até o Ministério Público ou procurar a Defensoria Pública ou um advogado particular também. Mas fazer a reclamação é muito importante, né? Registrar isso nas ouvidorias municipais, estaduais, é muito importante. Às vezes a gente acha que não, né? Ninguém vai ler minha reclamação. Mas a sua reclamação, ela se torna um número... Estatística. E se 100 pessoas que estiver vivendo isso fizer igual vocês já se tornaram... 100 pessoas. 100 pessoas. E daí a pouco 1000 pessoas. E aí, o que nós precisamos, às vezes, de uma alteração ali na legislação, a gente vai conseguir porque você deu um start ali na sua reclamação, entendeu? Isso é muito interessante. Então... Olha, teríamos papo pelo menos umas 3 horas ainda de podcast, mais, né? Pelo menos uns 4 a 5, né? Mas eu acho que realmente é um tema extremamente interessante, porque a gente está falando de pessoas, de vidas e da sociedade como um todo, como a gente tem ainda que evoluir enquanto ser humano para acolher outro ser humano. Igual você falou, hoje a gente está falando do autismo, mas existem outras questões, né? E as pessoas às vezes não são acolhidas em diversas formas. E eu acho que a gente, quanto mais, né, Pedro, a gente falar e esclarecer e trazer informações, igual um disque de denúncia, uma legislação, o que solicitar na escola. O curso da Amanda que tá no link. Eu lancei esse e-book agora, Diagnóstico Tardio,
E vou vir com o segundo e-book agora, mês que vem, que fala sobre autismo em idosos, né? Pra você ver. Porque é outra coisa que eu tô mais trabalhando tardia muito. ainda. Porque é muito difícil você aproximar, né? Porque eles têm muita resistência. Pensa, se pra gente é difícil, Sim. imagina pra eles. Olha pra você ver, eu nem tinha imaginado. E nós temos Porque famílias hoje, as famílias chegam perto de mim, sabia? Essa semana eu vivi isso. Uma pessoa falou comigo assim, Amanda, agora a gente tem mais paciência com meu pai. Meu Porque pai compreende, né? Meu pai tem todos os traços, a gente sabe que a gente tá lidando com uma pessoa que é neurodivergente. Ele não aceita, mas a gente aceita. Então, mudar o comportamento com o pai. Entender o outro, né? E aí a gente muda nosso posicionamento. Exatamente. Isso é muito importante para o acolhimento. Eu falo que o símbolo do quebra-cabeça as peças vão se encaixando. Mas para a peça se encaixar, eu tenho que desaprender. Isso. Eu tenho que entender o que é empatia, acolhimento, o que é limite, o que é potencialização. Eu tenho que quebrar rótulo, paradigma. Então, para mim, o quebra-cabeça representa a sociedade. A gente vai, né? Você tem, eu não tenho, outro não tem. Um é criança, outro é jovem, adolescente, outro é idoso. O que eu tenho para somar com você? Todo mundo aprendendo com todo mundo. É um aprendizado. Né? A gente agradece muito. Eu que porque, agradeço. Assim, eu tive uma aula hoje. Porque eu realmente desconhecia muitos termos. É um universo É um universo muito que grande. a gente já tem muito a aprender para justamente a gente estar dentro do quebra-cabeça. Verdade. A gente participar Pra gente dele. montar o quebra-cabeça. Montarmos E eu juntos. agradeço, porque eu não sei direito é acolhedor. E Ah, é inclusivo. Vocês vão ganhar um selo. Selo Amanda de qualidade, ótimo. Obrigada, Amanda, muito Carmen. obrigado. Obrigada, gente. Um prazer estar com vocês. Obrigada, esperamos vocês no próximo episódio.